Olá, meu nome é Raoni, eu sou trabalhador do Centro Espírita Discípulos de Jesus. Devido à quarentena, infelizmente, a casa teve que parar os trabalhos e agora a gente conseguiu essa ferramenta que são as preleções online. Então a gente vai postar no YouTube e em alguns outros canais também. Vai estar disponibilizado agora toda semana, todas as terças-feiras. Enquanto não acabar essa quarentena, estamos orando para que termine logo, para que volte à normalidade a vida de todos nós. Mas enquanto a casa não reabre, a gente volta aos trabalhos, nós vamos estar com essa comunicação aqui, ok? Eu vou pedir para você, se você se sentir à vontade nesse momento, não sei onde você está, se está num lugar mais tranquilo, se está num lugar um pouco mais agitado, mas se você tiver condições nesse momento, que você feche os seus olhos, que você coloque a mão no coração, que a gente se tranquilize nesse momento. A gente busque a paz, a serenidade dentro dos nossos corações, das nossas mentes. E essa semana, uma semana importante. Domingo foi Dia das Mães. Eu não sei se sua mãezinha ainda está perto de você ou se não, mas busque na sua memória quando você era pequeno, que você deitava ali no colo da sua mãe, que você recebia ali o aconchego, a tranquilidade, o carinho e o amor da mamãe. E vamos com esse sentimento, com esse amor, iniciando a nossa preleção de hoje, orando Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Mestre, roga por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre desapego aos bens materiais. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, dos itens 1 a 15. Desapego aos bens materiais. O que isso traz na nossa mente? O que isso traz na nossa vida? Quando a gente fala de religião, principalmente, muitos ensinamentos nos foram dados desde pequenos, a gente vai aprendendo alguma coisa. Tem muitas referências sobre novelas, sobre séries, sobre a própria vida, de que a gente ouve histórias sobre apego aos bens materiais. Antes da gente começar, eu queria que você fizesse uma reflexão agora. Qual que é a primeira coisa que vem na sua mente quando você ouve isso, apego aos bens materiais, sobre riqueza? Qual que é a primeira coisa, qual que é o sentimento que vem no seu coração nesse momento? Na sua mente, no seu coração? Faz uma pequena reflexão agora, antes da gente começar. É um sentimento bom quando você pensa em dinheiro, em riqueza, em bens materiais? Ou é uma coisa meio pesada, é uma coisa assim que te desagrada? A gente vai falar sobre isso durante o vídeo, durante a preleção. Mas faz uma reflexão agora sobre isso. É uma coisa boa para você ou é uma coisa ruim? E durante a gente vai conversando. Eu vou contar para vocês, numa forma diferenciada, a parábola dos talentos que Jesus contou lá atrás. Eu vou contar ela de uma forma diferenciada. Tem homenagem às mães, eu vou contar como se fosse uma mãe com seus filhos. Então, mais ou menos assim, uma mãe queria testar os seus filhos financeiramente, se eles estavam prontos ou não para a vida. E aí ela fez o seguinte teste. Ela pegou o filho mais velho, pegou R$5 e deu para o filho mais velho. Ela pegou R$2 e deu para o filho do meio. E para o terceiro filho ali, ela pegou e deu R$1 para o filho. E qual foi o desafio que ela propôs para os três? Que eles conseguissem multiplicar esse dinheiro de alguma forma, que usassem a criatividade, eles pudessem fazer alguma coisa para que pudessem multiplicar esse dinheiro. O filho mais velho, ele pegou os R$5, agora coronavírus, essa coisa toda, ele foi lá, R$5 conseguiu comprar uma máscara.
e foi e vendeu essa máscara por 10. Ou seja, ele duplicou o dinheiro, multiplicou o dinheiro. O filho do meio, ele gosta muito de doce. Então o que ele fez? Ele foi lá, comprou uns pirulitos, umas balinhas, tudo. E aí vendeu lá dentro de casa mesmo. Foi lá, pum, vendeu pra 20 centavos, 40, dos R$2 ele fez se tornar 4. Agora o pequeno, ele ficou com medo, ele ficou com receio de não dar certo, de não conseguir. E aí o que ele pegou e fez? Ele ficou com medo da mamãe brigar. Ele foi lá, pegou e guardou esse dinheiro. Ele, é melhor eu guardar esse dinheiro e não fazer nada com ele, não perder, do que não gerar. Ficou com medo de da mamãe brigar. Passaram-se alguns dias, a mãe foi ver o resultado desse desafio que ela fez, né? E aí, quando o mais velho contou o que ele fez, ela ficou toda orgulhosa dele, né? E sabendo disso, ela deu os parabéns para ele tudo. Ela até deu o dinheiro que ele lucrou para ele, para ficasse para ele mesmo. E a partir dali, ela sabia que ela podia confiar nele, que ele poderia se desenvolver financeiramente. Quando chegou o segundo, foi a mesma coisa. Ele contou a história, ela ficou toda orgulhosa, falou: nossa, esse menino tem potencial, ele vai conseguir desenvolver, eu posso dar até contas para ele pagar, ele pode ter responsabilidades maiores, porque ele vai conseguir se desenvolver. Com esse eu também não vou precisar me preocupar. Quando chegou o pequeno, e aí contou o que aconteceu, tudo, aí ela entendeu que esse talvez precisaria de um pouco mais de ajuda. Que o medo é fatídico, o medo ele é real, mas ele não conseguiu desenvolver a tarefa que ela tinha pedido. O medo foi maior do que o ímpeto de se dar bem, do ímpeto de conseguir prosperar. A história dos talentos ela é um pouco diferente, né? Mas se a gente for entender, o conteúdo ele é mais ou menos igual. Qual que é o aprendizado que a gente consegue extrair disso? E até uma outra coisa que você deve estar se perguntando: Raul, mas você está falando de prosperar, de buscar coisas maiores, de investir, de fazer o dinheiro se multiplicar. E o que isso tem a ver com o apego aos bens materiais? Novamente, naquela pergunta que eu te fiz ali atrás. Quando você pensa em riqueza, quando você pensa em bens materiais, isso te causa um sentimento bom ou isso te causa um sentimento ruim? De uma forma geral, nada no mundo é bom ou é ruim. As coisas elas são neutras. Tudo na vida ela é neutro. Por exemplo, uma faca. Uma faca ela é neutra. A forma como nós utilizamos essa faca é que pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Você pode utilizar uma faca para fazer comidas deliciosas numa cozinha, para você picar, para você utilizar como um artifício extraordinário e fazer coisas lindas, maravilhosas com aquela faca. Ou você pode pegar essa faca e utilizar para assaltar alguém, para ferir alguém. O dinheiro é a mesma coisa, um carro é a mesma coisa. Os bens materiais, numa forma geral, eles são neutros. Todos os bens materiais são neutros, são simples ferramentas. O dinheiro, muito além de ser uma ferramenta, ele é uma energia. A gente pode ver isso como uma energia. É uma ferramenta que a gente utiliza também para quê? Antigamente, lá atrás, como que era feita as coisas? Não existia o dinheiro, era feita as barganhas, né? As trocas. Então, eu tinha arroz, mas eu queria feijão. Aí eu ia lá e dava um pouco do meu arroz em troca de um pouco de feijão. E o outro lá tinha macarrão, eu queria macarrão. Aí eu dava um pouco do meu arroz e o outro dava um pouco do macarrão. Então, para simplificar a forma de fazer essas trocas, foi que a humanidade, utilizando a inteligência, foi criado o dinheiro. Porque a primeira coisa que vem na mente, bens materiais, ou de riqueza, ou de dinheiro, vem talvez essa coisa de posse. E aí vem a coisa da maldade, e quando a gente busca ali pro lado espiritual, vem frases como: é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí a gente começa a entrar em parafuso. Porque o que acontece?
aqui na Terra, aqui no mundo material, nós precisamos das coisas materiais. No mundo espiritual, nós precisamos das coisas espirituais, mas nós não vivemos no mundo espiritual ainda. Nós já temos que pensar no mundo espiritual, nós temos que nos conectar ao mundo espiritual, mas a gente está no caminho. E aqui no caminho existe a matéria, e a gente precisa viver dentro da realidade da matéria. Então a matéria, ela é algo importantíssimo para a gente. Porque vamos pensar no seguinte, quando a gente pensa em saúde, por exemplo, a gente lembra do corpo físico. Agora a gente está passando por uma pandemia, por uma coisa que a saúde ela está vindo de uma forma maior. Porém, o dinheiro também, a gente tem que pensar na nossa saúde financeira. Quando a nossa saúde física ela não está legal, o que a gente faz? A gente procura um médico. Quando a nossa saúde financeira ela não está legal, a gente também, entre aspas, precisa procurar uma ajuda, um auxílio para isso. As pessoas confundem muito a importância dos bens materiais em relação à importância de várias outras coisas. A questão maior em relação aos bens materiais não é o bem material em si, mas a forma como você utiliza, a forma como você vê o bem material. O bem material ele é importante, desde que ele seja utilizado para o bem, desde que ele seja utilizado para uma proposta boa. O que Jesus, por exemplo, lá atrás, quando repugnava as riquezas, é a avareza. É o simples fato, por exemplo, de uma pessoa, ela de repente ela consegue um status de riqueza, um status de ter bastante dinheiro, e o que ela faz, o que ela se torna, que tipo de pessoa ela se torna. Porque o dinheiro, na verdade, o que o dinheiro faz? O dinheiro ele só potencializa o que a pessoa ela já é. Então, por exemplo, se você pega uma pessoa que ela é caridosa, é uma pessoa caridosa. Se ela tiver mais dinheiro, ela vai ser mais caridosa ainda. Porque ela já era caridosa. Se ela tiver mais dinheiro, ela vai ser mais caridosa ainda. Uma pessoa que ela é avarenta, se ela tiver dinheiro, ela vai ser mais avarenta ainda. O dinheiro ele simplesmente potencializa uma coisa que a pessoa já é. Então, quando a gente pensa em desapegar dos bens materiais, é da gente entender qual é o nosso sentimento com esses bens materiais. O que a gente busca, o que sai do nosso coração em relação aos bens materiais. Será que a gente está dando mais importância para o bem material do que para a nossa família, por exemplo? Do que para os nossos filhos? Ou do que para uma outra pessoa? Ou para os animais? Ou para o nosso planeta, de uma forma geral? É esse o intuito, é esse o pensamento que a gente tem que começar a ter. Porque daqui a pouco a nossa cabeça entra em parafuso. Porque a gente precisa buscar esses bens materiais para a sobrevivência aqui no mundo material. A gente precisa disso. Isso é uma coisa necessária. Mas ao mesmo tempo, quando a gente lê, quando a gente vê algumas coisas, mas eu não quero ser rico, eu não quero buscar riqueza, eu não quero buscar dinheiro, porque senão eu vou me tornar uma pessoa má. Sei lá, não sei se passa isso na sua cabeça, talvez sim, talvez não sei. Mas eu sei que em muitas pessoas pensam isso. E aí é mais ou menos, sabe quando, eu não sei se você já andou de avião ou não, mas quando você senta lá no avião, a aeromoça ela começa a passar algumas informações. E aí uma das informações que ela passa é o seguinte: em caso de despressurização do avião, máscaras cairão, e aí você coloca primeiro a máscara em você, para depois ajudar o amiguinho. Então a máscara primeiro é em você, depois no amiguinho. Porque senão o que vai acontecer? Você vai morrer. E aí você não vai se ajudar e nem ajudar o amiguinho. Faz sentido? Quando a gente fala de prosperidade, de riqueza, de abundância, não são coisas ruins. Mas é a energia que você coloca nisso, é o pensamento que você coloca nisso.
É a importância que você dá para isso em relação a outras coisas, é o desequilíbrio talvez, que é o que pode se tornar isso uma coisa boa ou uma coisa ruim. O que tem que ser trabalhado sempre somos nós. A nossa forma de pensar, a nossa forma de vislumbrar o mundo, a nossa forma de sermos pessoas, de sermos espíritos. Talvez agora essa coisa da quarentena, ela tá trazendo à tona muitas coisas. Muitos sentimentos talvez que estavam guardados aí dentro do seu coração provavelmente estão vindo à tona nesse momento. Porque a gente está passando por algo diferente, que a gente nunca passou. A humanidade talvez nunca tenha passado por algo semelhante. E você provavelmente está passando por desafios diferentes e que está fazendo vir à tona sentimentos e emoções que você desconhecia, mas que agora estão à tona. E que talvez agora é uma oportunidade que Deus até está te dando, está me dando, para que nós possamos refletir, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Muitas pessoas que não tinham dificuldade financeira estão passando agora por dificuldades financeiras. E qual que é a nossa reação em relação a isso? Qual que é o nosso sentimento em relação a quando vê outras pessoas? Qual que é o seu sentimento, por exemplo, quando você vê a quantidade de pessoas doentes, a quantidade de pessoas passando por necessidade, a quantidade de pessoas até morrendo, ou se não estão morrendo, as pessoas próximas morrendo, perdendo suas vidas? São reflexões que a gente tem que buscar fazer. E o que é mais importante? Porque nesse momento, principalmente, está tendo um debate gigantesco. Porque as pessoas estão passando por dificuldades financeiras. E do outro lado tem uma doença. O que é mais importante? É a finança, vamos dizer, o bem material, ou é a saúde das pessoas? Os dois são importantes. Só que o que vale mais? A vida humana ou um salário? Ou um dinheiro? Ou um aperto que às vezes pode ter ali? Faz sentido o que eu estou falando para você? Acho que são reflexões que a gente deve fazer nesse momento. E o que bate no seu coração? O que você acha que é o correto? O que você entende que deve ser feito? Nós não temos controle sobre os outros. Nós temos controle sobre nós. O que você pode fazer de diferente? O quanto você é apegado aos bens materiais. E o quanto isso é importante para você. E novamente, o apego em si é que a gente fala que talvez seja uma coisa que a gente precisa ser trabalhado, é o sentimento que você tem por aquilo. O que você está fazendo com aquilo? Novamente, um exemplo diferenciado. Um empresário, por exemplo, se ele começa a ganhar muito dinheiro e ele começa a dar oportunidade de emprego para muitas pessoas, ele começa a desenvolver empresa, ele está usando a riqueza para uma coisa boa. Agora, se ele começa a desenvolver, se ele começa, por exemplo, a pegar esse dinheiro e guardar para nada, ou se ele pega esse dinheiro e começa a gastar com coisas desnecessárias, por exemplo, então não é o bem material, não é a coisa, e sim a forma como utilizamos, a forma como empregamos, a forma com que sentimos aquilo, a forma como que utilizamos aquilo. E lembre-se novamente, o dinheiro, ele só aumenta, potencializa uma coisa que a pessoa já é. Talvez essa é a coisa mais importante. E o que o dinheiro faz com você? Se você está sem dinheiro,
Qual é o sentimento que isso causa para você? Se você está com muito dinheiro, qual que é o sentimento que isso traz para você? E aí é uma forma da gente ir se conhecendo. É uma forma da gente ir se trabalhando. É uma forma da gente ir evoluindo. Porque não é o dinheiro em si. Uma outra coisa, um outro exemplo. O Bush, não o outro presidente que teve aqui. O pai dele ainda. Ele era uma pessoa muito rica, mas teve um momento na vida dele que ele perdeu tudo. E ele conseguiu reconquistar tudo. Ele era muito rico, ele perdeu todo o dinheiro dele, mas chegou um momento que ele perdeu e logo depois ele já conseguiu reconquistar. Por quê? Porque ele sabia como ganhar o dinheiro. O importante não era o dinheiro, o importante era como saber como ganhar o dinheiro. Isso são coisas que a gente leva. O bem material a gente perde de uma hora para outra. A gente pode ter muito do bem material, mas de uma hora para outra a gente pode perder. Agora, o conhecimento, a sabedoria, principalmente a sabedoria emocional, isso a gente não perde. Isso a gente leva. Isso é o mais importante. Então não é o apego à coisa. E sim, a gente tem que buscar entender que a resposta está aqui. É na nossa mente e principalmente no nosso coração. Quando a gente utiliza só a inteligência e sem a emoção, é a hora que o negócio começa a desandar. Porque aí começa a ser o egoísmo, aí começa a ser o orgulho, o eu. E é isso que começa a levar a humanidade pro buraco. Então, fica a reflexão para você. O que está fazendo hoje o seu sentimento em relação a dinheiro, em relação à prosperidade, em relação à abundância, que são coisas diferentes. Mas quando você pensa em bens materiais, em riqueza, em prosperidade, qual que é o sentimento que você está? Então fica para você de fazer uma reflexão, de você entender o que está sendo isso para a sua vida e para ver se está sendo uma coisa bacana ou se é uma coisinha que talvez você tenha que mudar um pouquinho, enxergar algo um pouquinho diferente. Legal? Então, novamente eu vou convidar vocês para fechar os olhos. Nesse momento desafiador que toda a humanidade está passando, com essa pandemia, com essas doenças, milhares de pessoas desencarnaram em todo o mundo, milhões adoeceram, muitas pessoas passando por dificuldades financeiras, muitas pessoas passando por N dificuldades. O medo está batendo a porta de muitas pessoas, talvez na sua também, eu não sei, você sabe. Mas eu quero que nesse momento, sinta o seu anjo de guarda junto com você. Sinta Jesus na sua vida. Sinta e veja Jesus na sua frente. Sinta e veja uma luz descendo sobre a sua cabeça nesse momento, abençoando a sua vida, abençoando a sua família. Saiba que nada é por acaso. Deus está permitindo que passamos por essas dificuldades, porque são nas dificuldades que vêm os maiores aprendizados, o maior crescimento, a maior evolução. E após isso tudo, eu tenho certeza que todos nós vamos nos tornar pessoas melhores, vamos conseguir ser pessoas mais caridosas, mais humildes,
pessoas melhores de uma forma geral. Vamos orar então por todas as pessoas do nosso planeta. Principalmente aquelas que estão passando agora por dores inimagináveis. Não só a dor física, mas a dor moral, mas a dor psicológica. Que essas pessoas possam se sentir acolhidas nesse momento. Vamos pedir para que anjos levem essa nossa vibração de amor e que leve para toda a humanidade. E assim então vamos encerrando com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todos os males, pois é teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agradeço a todos, que vocês tenham uma excelente semana, muita paz no coração, muito amor. Um beijo para todas as mamães, um beijo para mamãe de vocês, que quem não é mãe, que manda um beijo para sua mamãe. Se sua mamãe talvez já tenha desencarnado, a minha oração, o meu beijo espiritual no coração dessa mamãe também. E podem contar com a gente, semana que vem estaremos aqui com mais uma preleção, tá bom? Deus abençoe.